E eu gostaria de chamar o professor Fábio Mariano, né, que tem muita coisa para contar para vocês e contribuir nesse último painel. Muito obrigada. Olá, amigos, boa tarde. Vamos falar sobre nós mesmos, na verdade. Vejam só que o meu tema trata desde a base da pirâmide até o luxo. Quer dizer, ficou ninguém de fora, é todo mundo, é a população inteira. Mas, na verdade, algo que é bastante interessante é que quando tratamos sobre as classes populares, em especial, inevitavelmente estamos tratando sobre nós mesmos, porque estamos tratando sobre a população brasileira. Ainda, mesmo com todo esse aquecimento econômico que temos, é um tiquinho, viu? Um tiquinho de gente que está na elite, que pode ser chamado de luxo, definitivamente. Mas algo que também é mais importante, sobretudo quando pensamos que falamos sobre nós mesmos, é que falamos sobre nós mesmos como indivíduos, como seres humanos, e não somente como consumidores. Porque ser consumidor é um dos papéis, talvez um dos mais presentes que temos na sociedade. Mas é um dos papéis. E antes de sermos consumidores, somos de fato seres humanos, somos indivíduos. Muito bem, esse é um tema que está supraquecido. Está todo mundo falando aí da base da pirâmide, está todo mundo falando das classes populares, está todo mundo falando da nova classe média. Lembrando que esse também é um tema não somente restrito a nós, brasileiros, mas que faz parte daí do movimento que nós temos dos países que compõem um BRIC, Índia, Rússia, como também a China e nós no Brasil. Mas a gente tem que dar uma limpada. Primeiro, passar um filtro e sabermos de fato sobre quem estamos falando quando a gente fala classe média. Isso porque durante muito tempo, se não até hoje, muitos executivos, diretores de empresa, diretores de agência de propaganda costumam falar: nós da classe média alta, né? Ou seja, costumam se referenciar como participantes de uma suposta classe média alta. Quando a gente pega também publicações na imprensa, ou mesmo na televisão, a gente nota os jornalistas também falando isso. Ah, porque a classe média alta, porque nós da classe média. Então todo mundo virou uma grande classe média. E daí agora com esse nome a gente fica pensando, não, mas que raio é essa? Né? Classe média, será que eu sou da nova, sou da velha? O que é que está acontecendo? Na verdade, vejam só, nós temos a base da pirâmide no mundo que, segundo critérios internacionais, nós aqui no Brasil temos cerca de 160 milhões de participantes nessa base. Vocês estão vendo aí, né, mais precisamente, 159 milhões 600 mil. A China, com 800 milhões de consumidores na base da pirâmide. Não é à toa que ela tem concentrado e recebido os principais investimentos, porque é muita gente. Imaginem, 800 milhões de consumidores nas classes populares. E a Índia, um pouquinho atrás, com 700 milhões de consumidores. Logo, vamos tirar uma coisa da nossa vida hoje. A gente tem que tirar do nosso corpo, da nossa alma, essa mania de, quando falar de classes populares, falar, olha, porque eles não gostam disso, eles gostam daquilo. Meu amigo, tu tá falando, aqui no Brasil, de 160 milhões de pessoas. Né? Então, imaginem, a gente conseguir traçar uma regra de comportamento, mais do que isso, regras de desejos, regras de aspirações, para 160 milhões de pessoas. É como se todos fossem iguaizinhos. Imagine, então, falar sobre
as classes populares ou classe média lá na China. 800 milhões de consumidores com 10 pontos básicos, como por vezes eu costumo ver. 10 regras para vencer nas classes populares. Ah, tá, né? Com 800 milhões de pessoas lá na China, tu tem 10 regras que devem ser também milionárias, né? Porque são 10 regras que resolvem tudo na vida. Mas muito bem, ainda pensando quem são, né, as classes populares, em especial a nova classe média, nós também temos que passar uma outra peneira, em especial para nós aqui no Brasil, que diz respeito à nossa atitude em relação a poder econômico. Vocês já notaram que rico sempre são eles, pobres sempre são os outros. Nós nunca somos tão pobrinhos assim, e também nós nunca somos tão ricos assim. Como se não bastasse, e sem colocar isso em discussão, mas na verdade, chamando a atenção que nós temos vários itens que foram compondo a nossa ideia de uma classe média aqui no Brasil, a gente não pode se esquecer que a América Latina, em especial o Brasil, sofre uma forte influência da mídia eletrônica, da televisão e, claro, das telenovelas. Isso é comum na América Latina, mas muito forte no Brasil. E daí o que acontece? Imaginem só, né? A gente está lá assistindo a nossa novela de sempre, que todos assistem, querendo assistir mais ou menos, se estão assistindo agora ou não, mas em algum momento já assistiram. E daí, de repente, a gente assiste lá na novela que alguém acorda, se depara com uma mesa de café da manhã, com sucos, vários frios, frutas, a família inteira reunida, e que pergunta: você não vai fazer o jejum conosco hoje? Ai, não, hoje eu estou tão estressada, atrasada para o meu trabalho, eu não posso. Aí, claro, eles moram em Angra, né? E vai trabalhar lá no centro do Rio, aí está muito preocupado. Oh, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí o vizinho, como eu vi numa das últimas novelas, oferece uma carona de helicóptero. E daí chega rapidinho no trabalho. Aí o que acontece? A gente convive com todos esses exemplos, e daí a gente começa a ter muito claro na nossa cabeça que, de fato, eles são os ricos. Rico é isso. É quem acorda, é quem tem esse café da manhã, é quem está pegando caronas de helicóptero com o vizinho, né? Os pobres, são os muitos pobrinhos, são aqueles que aparecem nos noticiários. Os bandidos, né? Tadinhos, aquela coisa lá da comunidade, que agora recebeu esse nome, da favela, né? Aquele povo que não tem onde fazer aborto, precisa fazer tudo isso. Então, esses são os pobres. E a gente, então, deve ser da classe média, deve ser isso, né? A gente está aqui, não está nem tão ruim, mas também não está lá tomando carona de helicóptero. Então, nós somos a classe média. Isso é sério, isso é bem sério, porque a gente não percebe, por mais que a gente busque as publicações científicas, acadêmicas, a gente não percebe o quanto isso está incorporado na nossa vida, e a gente se esquece, então, de como esses diferentes públicos convivem e têm faixas diferentes. Vejam só, então, que classes populares são aqueles que têm uma renda familiar de até 10 salários mínimos, sendo que a classe E é composta por aqueles que têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos, a classe D de mais de 2 a 4, e a classe C, que é a autêntica classe média, mais de 4 ou de 5 a 10 salários mínimos. Passou de 10 salários mínimos, é de fato elite.
compõem aí as classes A e B. Já é uma boa notícia, você já está olhando, já está pensando, nossa, eu sou rico. Pois é, fique contente, isso é científico, você já pode chegar em casa hoje e falar, o evento foi ótimo, fiquei sabendo que eu sou da elite, que eu sou rico, minha vida melhorou bastante. Vejam só o quadro, a distribuição que nós tínhamos em 2002, e que hoje nós temos aí uma proporção bastante diferente. Nós temos aí como classe C 52%, a classe D 14% e a classe E somando aí cerca de 19%, sendo que antes estava em cerca de 30% a classe E. Eu costumo dizer que sim, é verdade, nós estamos tendo esse desenvolvimento econômico, esse aquecimento, e, consequentemente, uma migração das classes, não diria que estamos enriquecendo, diria que estamos deixando de ser miseráveis. É essa a verdade, até porque a elite, nós podemos perceber, as classes A e B, não cresceram tanto. Houve um crescimento, mas um crescimento que, claro, significativo para a elite, mas ainda leve, tênue, quando a gente compara aí com o restante da população. Mas, enfim, isso é importante a gente ter claro que estamos falando sobre classe média, aqueles que têm uma renda familiar de 5 a 10 salários mínimos, e de elite, aqueles que passam dos 10 salários mínimos. E daí, claro, há outras subdivisões, como também a do superluxo, a do público premium, são vários nichos que se formam. Fiquem atentos, porque, em geral, quando a gente ouve falar sobre as classes populares em especial, nós temos hoje, cientificamente, no mercado, no mínimo 7 critérios diferentes. E por isso que muitas vezes a gente ouve, né, falas, congressos, ou mesmo se depara com publicações e percebe alguns itens muito destoando, que estão em contradição, mas porque isso é devido ao critério que foi utilizado. É importante, então, sabermos quem é quem. Eu apresentei para vocês o critério, uma visão estatística, mas vamos agora para uma visão um pouco mais humana, vermos frente a frente e pensarmos no impacto que esse público traz. Vou chamar a atenção de vocês dessa imagem, que é uma imagem típica de periferia, tipo a periferia de metrópole, não necessariamente aqui da cidade de São Paulo. A gente pode reconhecê-la como uma imagem típica de periferia de várias cidades. E percebam que eu vou chamar a atenção de vocês. Deixa eu ver aqui, se aqui a gente tem o... aqui, ó. Notem aqui esta construção, que é uma construção, vejam, mais nova, recente, com cuidado, inclusive, olha, de uma cobertura aqui na garagem. A construção vizinha também, que é uma construção mais recente, ó, a gente percebe que as telhas utilizadas são novinhas, mal parece que choveu ainda, e elas saíram da loja. O vizinho, ao qual eles convivem, obrigado. O vizinho aqui, vejam só, o carro do vizinho, né? Como também a construção do vizinho e o tipo da rua. Não está asfaltado, o mato crescendo, a gente não vê aqui instalação de esgoto, saneamento, etc. Vejam que aqui a gente tem uma diversidade de construções, desde as mais sofisticadas, como essa, até mesmo, como eu mostrei para vocês, a Brasília, lá no vizinho, uma Brasília muito antiga, como uma construção antiga. Todos estão vivendo juntos. Todos pertencem, esse daqui também, ó, a essa nova classe média. Portanto, a gente não pode se esquecer que o ser humano consumidor, como ser humano, ele está integrado à sociedade e hoje estamos passando por um período de transição onde eles estão sofrendo influências. É como se a gente falasse, o rico morando do lado do pobre, exatamente assim. Por isso que nós temos uma nova mentalidade, um novo modelo mental que está em formação hoje nesse grupo. E qual é o nosso desafio? Conseguirmos identificar o que é que eles pensam, mas, sobretudo,
como eles pensam, como o que orienta essas mudanças. Nós costumamos muitas vezes dizer que as classes baixas, ou a classe E, copia a classe D, que imita a classe C, que por status imita a classe B, que, claro, vai copiar a classe A, que daí só restou Deus para eles copiarem, porque não tem mais ninguém. Cuidado, não é assim. A sociedade, nós seres humanos, não somos assim. Como estamos em transição, vejam que hoje nós temos aí essa transição de valores, hábitos, atitudes. Alguns que são mantidos, outros que são absorvidos. A gente vai mudando de classe social, então algumas manias, alguns hábitos a gente não quer mais, a gente adere a outros, e outros a gente conserva, e não somente conserva, mas também leva para os novos estratos sociais, gerando aí uma série de interferências no mercado. Falando bastante e mais concentradamente no comportamento desses indivíduos como consumidores, vejam que é muito curioso que todos os países aonde nós costumamos dizer que temos uma grande massa de classes populares, é onde também mais cresce o mercado de luxo. E isso por quê? Porque nós temos uma abordagem que foi desenvolvida pelo Boston Consulting Group, que tenta explicar isso através de um comportamento que todos nós, consumidores, temos, que é o comportamento do trend up, trend down, e que orienta esse movimento de varejo, tanto no luxo, como também nas classes populares. Rapidamente, o movimento de trend up, trend down, é nós imaginarmos que todos nós, estamos ou procuramos gastar menos em alguns itens, ou seja, fazendo trend down, para gastar mais em outros itens. Nós procuramos gastar menos naqueles itens que dizem respeito ao acesso e uma qualidade mínima que é exigida, ou seja, o down, e vamos querer gastar mais na experiência, na exclusividade, na diferenciação. Como está isso hoje nas classes populares ou na nova classe média aqui no Brasil? Eles começam a gastar mais com cosméticos, beleza, sobremesas, lazer, celular, viagens, bebidas, automóvel, educação, tecnologia, e gastando menos. Não significa quantidade, mas sim, né, o valor que é gasto, menos em produtos de limpeza, alimentação cotidiana, arroz, feijão, ou seja, vamos procurar aí uma marca ou um produto, uma categoria que tenha a mesma qualidade, mas por um menor valor. Higiene pessoal não sofisticada, que eles entendem como um sabonete, um shampoo simples. Contas de consumo, são os itens aí que começam a mudar. Vejam que a ideia do trend up, trend down, ela é muito interessante e ela traz como consequência também que logo mais vários produtos deverão ser free, deverão ser grátis, porque ela quebra com a ideia do custo-benefício que nós tínhamos, que quanto maior o benefício, mais estamos dispostos a pagar. Não é verdade? Como, por exemplo, o celular, que todos nós, acredito, aqui temos e adoramos o identificador de chamadas. E quanto pagamos pelo identificador de chamadas? Ou quanto estamos dispostos a pagar por ele? Estamos dispostos a largar por ele? Não, porque hoje ele é o mínimo exigido. Nós queremos gastar mais naquilo que nos gera experiência. Vejam que então nós temos uma mudança no modelo mental das classes populares, em especial da nova classe média, que eu destaco, olha, esse desejo pela beleza, agora pela beleza com produtos mais sofisticados, e principalmente viagens, educação e tecnologia, a gente pensar então aí na categoria do entretenimento. Aqui algumas imagens rápidas do que a gente encontra nas despensas hoje das classes populares. É pobre, mas vamos comer legal, porque agora a gente está podendo, né? É exatamente isso. Nunca se esqueçam que hoje um jargão muito forte para esse público é: eu posso.
agora eu posso, agora é possível. Quando a gente pensa na elite, a mesma ideia do trend up e trend down, o que nós vemos acontecendo? Como up, nós estamos vendo aqui, olha, saúde, energia no sentido de produtos, principalmente aqueles farmacêuticos ou nutracêuticos, que visam te dar o gás para o dia todo. É como eu vejo alguns produtos, principalmente a água, que tem nos Estados Unidos, no Canadá. Talvez vários de vocês já tenham visto esses produtos que tem lá. E eles prometem energia, uma água, prometendo energia para as próximas 3 horas, para as próximas 4 horas. É quase um combustível, né? Que você vai recarregando. Mas exatamente isso, né, é esse o conceito, e essa preocupação desse público. A prevenção, a beleza, notem que aqui é um sentido de itens que estão muito associados à saúde, viagens, carreira profissional, previdência privada, tecnologia de primeira ponta, itens de luxo mais sofisticados. E daí, claro, aqui, com base em pesquisas recentes, eu estou focando ainda mais, né, no setor que nos interessa. Vejam só, o que é DAO? Os medicamentos que tá lá para o cotidiano, meu amigo, né? Tu tá com gripe, vai um aí, tem um genérico, ai que legal. Então tá bom. Agora, se é para o meu suplemento da academia, ou se é para eu ficar bonito, não vem com genérico não, que eu vou comprar um produto importado, sofisticadíssimo, de tecnologia de primeira linha. Para qual consumidor popular você está trabalhando? O de hoje? Ou você ainda está acreditando que loja bagunçada é legal, porque o público popular se assusta com loja muito bonita? Não se confundam com isso, o Joãozinho 30 já falava muito bem. Pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual. Hoje, loja bagunçada, né, com apelo extremamente popular de bom gosto, meu amigo, tu é de pobre e tu vai perder a onda da vez. Sai dessa correndo. Ninguém se assusta com a beleza, a gente se assusta com a feiura. O que não pode confundir é a ostentação, né? Isso sim pode afastar o consumidor. Mas muito bem, não percam de vista que esse consumidor da classe média, da nova classe média que está chegando, ele é muito jovem. 60% das classes populares têm hoje, no máximo, 30 anos de idade. Então, se você ainda está visualizando esse público como aquela dona de casa, supra tradicional, esperando o marido chegar da fábrica, da firma, né? Esquece, porque não é mais. É um público jovem com novos valores. Assim como também, vejam, 20% da classe C, que é a autêntica nova classe média, tem no máximo 30 anos. Não é à toa que é um público muito mais exigente, mais voltado também para a tecnologia, que mesmo quando educado na rede pública, teve a inserção digital, se mal feito ou não é outra coisa. Mas teve, nem que fosse numa lan house, ele acabou passando por isso. Veja algumas imagens de autênticas famílias dessa nova classe média, bem jovem. Aqui a Mônica, o Denis e a Lígia, a filhinha, que não está aqui. Claro que a Mônica e o Denis são bem jovens. Como bons jovens da classe C, já estão casados e já estão com filhos. Ainda que a taxa de natalidade esteja caindo, continuam casando muito cedo e constituindo família muito cedo. Vejam aqui um pouquinho do apartamento deles, da casa deles. Aqui já são outras casas diversas. Aqui um outro quadro para a gente ver, opa, alguém da classe C lendo revista. Aqui uma outra imagem que mostra para a gente um panorama de uma casa, de um quarto da classe C. Vejam lá, né? Tem uma TV bem antiga, mas já convivendo com o computador. E essa imagem é emblemática do que é a nova classe C hoje. Um casal jovem, dá para perceber aqui também, com uma estrutura, né, ou com um design de móveis já diferentes. Para quem anda pensando, povo
popular gosta da cor amarela com vermelho, tudo bem forte. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? O amarelo com vermelho, tudo bem forte aí dentro da casa dele. Cuidado, porque hoje eles estão procurando experiência no ponto de venda, em especial nas drogarias, e tem muito ponto de venda que eles entram e falam, gente, tá pior que a minha casa isso daqui, nossa. E olha que eles são ricos, hein? Incrível, a gente que é pobre cuida tão direitinho, mas aqui, como esse conjunto da Coab, aqui em São Paulo, rapidamente vamos entrar na casa da dona Genaildes, vamos ver quem é que está gerando, quem é que está melhor, né? A casa da dona Genaildes ou algum ponto de venda popular ou para a classe C que a gente conheça. Notem que ela já trocou a porta, essa não foi a porta original da Coab. Aqui um quadro de leitura, aqui a sala da dona Genailde, como também há imagens que mostram um pouco os produtos que ela consome, literatura. Quando entramos no banheiro da dona Genaildes, um item que nos interessa, vejam que está reformado e vejam só a quantidade de produtos de higiene pessoal e cosméticos que encontramos. A cozinha da dona Genailde, com uma cortina de material de PET, os detalhes dos tijolos em vidro, aí, né? Um design sofisticado para dar um toque aí na cozinha. Os produtos, os eletrodomésticos que ela tem dentro da casa, como também o quarto do filho. Percebam como vai mudando e como está em transição uma série de modelos estéticos, modelos de cores, né? Vários padrões que até então tínhamos como padrões, na verdade, como paradigmas, já estão totalmente arrebentados aí por esse público. E isso faz o quê? Tem um comportamento que é muito forte hoje no consumidor, que é a reflexividade do consumidor. Ou seja, alguns itens que ele convive, ele vai aprendendo e passa a exigir dos vários setores. Vocês, principalmente, quem aqui está bem no varejão, já sentiu isso, né? Que o cara entra hoje numa drogaria, inclusive pequena, muitas vezes de bairro, e vira e fala assim, nossa, mas você sabe que eu fui lá na Disney, na viagem da CVC, lá era tudo diferente, viu? Aqui está muito ruim. Aí a gente vira e fala, então, nego, lá era Disney, né? Aqui é uma drogaria de bairro. O que acontece? Ele compara tudo com tudo. O padrão de comparação dele é a experiência que ele procura. E isso é o que nós chamamos de reflexividade. Olha, atenção para isso, que nós temos hoje uma massa de jovens na nova classe C. A nova classe C representa pelo menos 50% da população brasileira, e essa massa de jovens convive nas grandes metrópoles, por exemplo, com a estética e trilha sonora e o design dos games. Eles têm game dentro de casa, tem Nintendo dentro de casa. É raro, principalmente nas grandes capitais, a gente encontrar famílias de autêntica classe C com filhos e sem os games. Imaginem o que eles esperam de experiência do varejo. Estão esperando cada vez mais. Eu vou passar para vocês, rapidinho, só um videozinho, que a gente vai ver o que uma molecada de entre 10 e 11 anos, da classe C, aprontou com o celular que eles herdaram dos pais. Esses são os 3 loucos que vão desafiar uma das leis da física. E lá vai o primeiro. Olha, ele conseguiu. E lá vai o segundo. O segundo também conseguiu. E agora lá vai o terceiro. O terceiro se fudeu. E olha eles ali em cima. O que é muito interessante desse vídeo, e o que ele tem a ver conosco, é a reflexividade. Esse vídeo, na verdade, foi colhido há 6 anos. Há 6 anos. E o que me chama a atenção é que, junto com ele, nós colhemos outros 400 vídeos na mesma linha. Eram sempre videozinhos no qual a molecada, classe CD, tentava fazer efeitos especiais. Elaborava uma historinha e eles, por si só, descobriram a arte da edição. Em dar um pause no celular
e, a partir daí, manipular efeitos especiais. Imaginem hoje, eles têm 16, 17 anos, na hora que eles entram na loja, você colocou material de um banner lá tão bonito, eles olham e falam, tá, um banner. Não atravessa a parede. Tudo bem, tudo bem. No varejo de drogarias, principalmente, todos querem experiência. Olha, recentemente nós fizemos na Insert um estudo a respeito disso, tanto da classe C quanto das classes mais altas, e, de fato, a drogaria se tornou um ponto de referência, ponto de passeio. Aquela história, vamos dar uma passadinha lá para ver o que tem. Aí, se você só tem remédio, eles não vão mais passar lá, porque não é essa mais a intenção. E a experiência diz respeito a um ponto onde, de fato, vai passear, onde a gente percebe que começa a crescer a valorização e a exigência da classe C, principalmente num espaço amplo da loja, né, um espaço melhor organizado, corredores mais amplos e que permitam o trânsito mais tranquilo do público. Logo, esse negócio de encosta aqui, encosta lá, porque tem que acumular, que pobre gosta disso mesmo, você faz isso na tua casa, porque na loja ele não quer mais. Até porque, pensem, ele pode viver isso lá na comunidade. Não significa que ele quer isso na loja. Na loja, ele quer distinção, ele quer um momento diferente do cotidiano dele. A organização dos produtos, a variedade de novidades, o atendimento sempre muito pessoal, aquele atendimento caloroso que trata pelo nome, a apresentação e o design de todo o espaço é o que a gente chama de varejo quente, é onde tudo acontece. Eu vou lá, mesmo que não seja para comprar, mas porque está tudo acontecendo lá. Tem uma rede de drogarias no Rio de Janeiro que é totalmente focada para as classes populares, inclusive está em regiões que recentemente eu estive lá visitando, e que eu olhei e pensei, gente, aqui é o divino, né? Realmente, aqui não se chama divino, mas daqui a pouco o tufão vai aparecer por aqui. Porque é exatamente aquilo. E essa rede, ela tem um salão de beleza dentro da drogaria, que é exatamente para gerar essa experiência. Já as classes altas também querem experiência no varejo das drogarias. Vejam só essa aqui em Amsterdã, brincando com o conceito da sustentabilidade e também do design. Aqui é a seção de cosméticos, um espaço bem agradável que a gente está olhando e fala, nossa, quero ir lá, me passa o endereço que na próxima viagem, com certeza, eu irei visitar. E eles ainda fazem uma brincadeira muito simpática na entrada, que é a tabela periódica, fazendo uma brincadeirinha que o espaço onde você vai entrar, você vai encontrar ali, né, uma série de elementos químicos. Olha aqui todo o espaço da loja, aqui a entrada, onde a gente tem essa tabela. Logo, o que a gente precisa atentar para tirar da nossa vida? Porque quando a gente fala em luxo e quando a gente fala em classes populares, em especial na nova classe média, inevitavelmente a gente acaba falando em básicos e supérfluos. Porque os ricos podem o supérfluo, as classes populares, coitadinho, né, eles ainda têm que focar no básico. Tire isso também do teu corpo. Tire isso também da tua vida. Quem é você para decidir o que é básico e o que é supérfluo? Essa é uma postura autoritária. Cada vez mais, a gente tem que investigar o que é relevante e quais são os significados que os consumidores estão dando para os produtos. É aí que a gente vai encontrar muitos integrantes da classe C fazendo cirurgia plástica. Porque, para eles, isso tem um grande significado. Olha, um exemplo disso foi uma entrevistada que eu tive há um tempo atrás,
e ela comentou que ela ia fazer uma cirurgia plástica nas orelhas. E ela falou, eu sempre tive orelhas de abano. E ela mora numa edícula, um fundo de quintal onde moram 7 famílias. E ela falou, eu sempre tive orelhas de abano. Eu agora vou resolver isso. Básico ou supérfluo? Quando alguém tem a possibilidade de mexer com a sua autoestima. Não interessa se é básico ou supérfluo. O que interessa é nós acompanharmos, entendermos esses movimentos e conseguirmos atender o consumidor. No nosso setor, o que a gente vê? A classe C chega nas drogarias sempre muito reativas, primeiro fica bem doente, quase morrendo, né? Aí depois é que vai para lá quando a gente pensa, quando a gente pensa em medicamentos. Já para o mundo dos cosméticos, higiene pessoal, é outra coisa. Eles estão sempre lá, muito mais combativos, na verdade. Os multivitamínicos, não é à toa que vocês estão vendo figuras populares anunciando e presentes nessas campanhas, porque começa a despertar a atenção deles. Agora, não se esqueçam que é um público com uma necessidade de orientação muito grande, porque uma série de itens que nós não estamos abordando aqui não foram resolvidas ainda. Estamos tratando esse público como um consumidor, um potencial de compra, mas não se esqueçam que educação e saúde, o acesso à saúde, não foi resolvido. Continua quase que o mesmo que no século passado. Logo, ao chegar no ponto de venda e olhar para as embalagens, mesmo que estejam as instruções lá, ou descrevendo o produto, inclusive produtos de beleza, cosméticos, há uma necessidade de atendentes orientando e explicando a função, o uso de alguns itens, de alguns produtos, porque ainda não são devidamente compreensíveis para eles por si só, que é onde a educação começa a esbarrar. Amigos, já deu o nosso horário, então agradeço bastante. Chama a atenção de vocês que o sucesso, tanto na elite, né, como nas classes populares, para desenvolvermos, principalmente um bom varejo para esse público, é o respeito. Respeite. Se querem experiência, respeite. Ofereça uma experiência à altura da elite, que hoje, pela reflexividade, compara tudo com tudo, mas também à altura da dignidade, desculpem, que as classes populares, em especial essa nova classe C, merece, migrando aí das classes mais baixas, né, dos estratos inferiores. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns, professor Fábio Mariano. E eu faço uso da prerrogativa de mestre de cerimônias para dizer que, além do currículo extenso que nós apresentamos, ele é um verdadeiro showman. Parabéns, mais uma vez. Obrigado.